Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje é sexta-feira, você já sabe, Sexta da Saúde. Nessa Sexta da Saúde, vamos conversar com um profissional de Educação Física. Ele é especialista em prescrição de exercícios, que é o nosso entrevistado de hoje, o professor Bruno Cavalcante. E conosco ele vai falar sobre um tema muito importante que tem a ver com a sua saúde, você que está em casa nos acompanhando. Por exemplo, as pessoas que têm problemas ligados à área de reumatologia, problema de lúpus, osteoporose, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, a fibromialgia e tantos outros problemas. Essas pessoas podem, por exemplo, fazer atividade física? Ou devem fazer com cuidado? Vou responder essa pergunta daqui a pouco para vocês, já vou apresentar o Bruno, mas só um recado para quem está nos acompanhando. Vem aí a Nota Potiguar. É um programa que vai combater a sonegação fiscal, premiar o cidadão que pede a nota e trazer mais arrecadação e investimentos para o Rio Grande do Norte. A gente está precisando. Em breve, através do seu site ou aplicativo no celular, você pode optar por premiações, descontos no IPVA do seu carro e também outras vantagens, e da moto também. E mais, se você for sorteado, a instituição do coração que você escolheu, ou mesmo o time de futebol, também vai sair ganhando. Nota Potiguar, premiações para quem é cidadão e pede a nota fiscal. Rio Grande do Norte, Governo do Estado. Seja bem-vindo, professor Bruno Cavalcante, ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde ao amigo telespectador do programa Boa Tarde, Cidadão. É um prazer estar aqui falando sobre exercício e doenças reumáticas. Muito bem, prazer tê-lo conosco. E tem muita gente que às vezes tem problemas na área da reumatologia, né, como lúpus, osteoporose, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, fibromialgia e tantos outros problemas, e a pessoa acha que não pode fazer nenhum tipo de atividade física. Fala um pouco para a gente sobre a visão que você tem em relação a essa questão. Na verdade, nós temos ainda uma cultura de que esse indivíduo que tem essa condição, que você narrou dessas doenças, que ele deve ficar em repouso. Precisamos entender também, Robson e o amigo telespectador, a amiga telespectadora, que as pessoas que têm essa condição reumatológica, elas são acometidas de fadiga, de dor, em alguns casos elas têm algum tipo de rigidez matinal nas articulações, e é até difícil você chegar e bater no ombro dela e dizer, você precisa movimentar-se. Mas o fato é, a literatura, os estudos, de forma até exaustiva, nos mostram que você deve fazer tudo, menos ficar parado. Então, nós precisamos encorajar e até educar essas pessoas na prática de exercício físico e atividade física. E quando está fazendo frio, que geralmente as pessoas que têm esses tipos de problemas, né, como eu falei aqui de lúpus, osteoporose, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, fibromialgia e vários outros, às vezes as pessoas pensam, no frio é que eu não posso fazer atividade física mesmo. Isso existe? Na verdade, a gente tem essa cultura, de uma forma bem geral, essas pessoas elas amanhecem, elas acordam com essa rigidez matinal e uma sensação de dor maior. E a nossa recomendação é que, se possível, que ela se exercite em horários do meio da manhã para o final. Acredita-se que ao passo que você vai esquentando, literalmente, vai movimentando-se, essa dor reduz, essa fadiga diminui, e aí seria um momento apropriado para você fazer o seu exercício físico diário. E quais são os cuidados antes de iniciar qualquer tipo de atividade física para as pessoas que estão em casa que têm esse tipo de problema? O primeiro cuidado e básico que nós temos que ter em mente é que, além do médico reumatologista acompanhar essa pessoa, né, esse indivíduo, o médico cardiologista também. Imagine que essas pessoas invariavelmente tomam medicações, fármacos, que normalmente um anti-inflamatório e esses outros tipos de medicação, como corticoide, por exemplo, causa alterações na frequência cardíaca, que é o número de batimentos, na sua pressão arterial, e que isso também, o exercício também altera isso. Então, o que eu diria que não poderia deixar de acontecer é você que quer hoje parar o seu sedentarismo, iniciar uma atividade física, também procurar o cardiologista, para eu, enquanto profissional de educação física, saber como você se comporta durante o esforço. Isso aí é uma via de mão dupla, porque você que está treinando está seguro e eu que estou lhe orientando e prescrevendo também fico seguro nessa prescrição. E tem também o seguinte, né? A atividade física, de certo modo, ela como acelera o metabolismo, ela provoca, digamos assim, quem toma muito tipo de remédio porque precisa tomar, recomendado pelo médico, às vezes
fica meio que intoxicado, digamos assim, usando uma linguagem bem popular. E a atividade física ajuda, né? E a atividade física e água ajuda você a estar renovando o seu organismo, né? Inclusive, Robson, a atividade física, de uma maneira geral, ela pode, não é obrigatório, tudo bem, mas ela pode levar a que esse indivíduo tome menos medicação, né? Reduza a quantidade de medicação, porque a atividade física hoje, ela também tem fatores importantes. A gente brinca que a atividade física, que exercício físico é remédio, né? Então, talvez de maneira crônica, ou seja, a longo prazo, essa pessoa que tomava uma determinada miligrama ou ml de medicação possa reduzir isso aí. A participação do nosso telespectador Ricardo Macedo, Lagoa Nova, ele diz: a atividade física é tão importante que eu consegui reduzir o meu colesterol sem precisar de tomar remédio. Também acontece, né? Exatamente. Exatamente. A gente chama do perfil lipídico, né? E o passo perfil que você... de gordura. Exatamente. E o passo que você aumenta a sua demanda, no caso de precisa de energia, ele vai queimar de algum lugar, de forma um pouco simplista. Além do que o Ricardo falou, nós temos que entender uma coisa muito importante. Quando a gente pensa que a atividade física melhora as minhas capacidades físicas, e você imagine que o indivíduo, numa condição de alguma doença reumática, ele tem dificuldade de simplesmente levantar de uma cadeira dessa, sem apoiar-se com os membros superiores, ele passa a diminuir a sua participação social, né? Ele passa a deixar de ir a lugares que ele precise subir uma escada, que ele precise caminhar uma distância média, né? E ninguém quer ser dependente de ninguém. Então, muito mais do que essa questão estética, para esse indivíduo é necessário esse exercício como uma função terapêutica. Temos a participação da dona Cleide, está nos acompanhando em Parnamirim. Ela diz que tem problema de artrite reumatoide e que tem muita dificuldade de mexer até com as mãos. Ela pergunta o que é que poderia fazer se ela mal consegue apertar uma bolinha de ping-pong. A artrite reumatoide é uma doença que é uma condição que ataca muitos membros, as articulações de uma maneira geral, sobretudo mão e punho. E, na verdade, ela tem que tentar, dona Cleide, progredir nesse esforço. Se eu não consigo hoje apertar uma bolinha, eu posso iniciar com movimentos de alongamento. Há uma coisa muito importante que vale ser dito, é que você não pode e nem deve parar pelo incômodo. Outra dica, outra sugestão, que aí a gente entra um pouquinho na área da terapia ocupacional, todo movimento que a senhora for fazer em casa, se puder aumentar a área de contato, ou seja, se eu for pegar uma panela, qualquer objeto que eu pegue com o maior número de área do meu corpo, mão, antebraço, braço, porque eu diminuo a pressão, porque eu aumento essa área. Nos dedos, né? Exatamente. Para qualquer manipulação. Coisas, né? É como a pessoa, às vezes, por exemplo, não tem uma das mãos, mas consegue, de alguma forma, com a parte do braço, apoiar um objeto e continua fazendo suas atividades físicas. Exatamente. Né? Do mesmo jeito, a pessoa, cada vez que vai fazendo um esforçozinho a mais, vai melhorando, vai tendo mais condição de poder seguir, digamos assim, nesse tratamento. A atividade física é um tratamento também, né? Mais pergunta do telespectador. Quem tem lombalgia pode praticar atividade física? De quem é essa pergunta? O telespectador não se identificou. Manda sua pergunta. Estamos conversando nesta Sexta da Saúde com o professor Bruno Cavalcante. Ele é profissional de educação física e especialista em prescrição de exercícios. Na verdade, você deve fazer exercício, né? Imagine que a coluna lombar, ela fica muito tempo parada. Nesse momento, nós estamos sentados, nossa coluna está parada. Quantas horas por dia eu, você e toda a população passa sentada? Né? O fato de você não movimentar-se, você causa uma rigidez e pode gerar um processo inflamatório. Lógico, a lombalgia, de uma maneira geral, ela pode ser causada por vários fatores. Eu não posso nem dar um diagnóstico, nem saber o fato do nosso telespectador ter essa lombalgia. Mas a pergunta dele eu posso? Na verdade, deve. O que é que você deve ter cuidado? Respeitar a sua dor. E quando a gente fala durante o exercício, o exercício, você vai se testando. Perfeitamente. Então, se uma determinada amplitude de movimento ou movimento e exercício você sente incômodo, inicialmente você para, tenta uma adaptação ou tenta outro movimento para que depois, lá na frente, você consiga realizar esse movimento que outrora incomodava. Muito bem. Como é que está o tempo aí, produção? Ou não dá mais tempo de fazer alguma pergunta? Quanto?
30 segundos, então só dá para me despedir aqui do professor Bruno Cavalcante. Você é sempre bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão, e receba o kit de produtos Eu do que agradeço. Você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e a gente tem que cada vez mais incentivar a população a movimentar-se. Exercício é remédio, literalmente. É remédio. E esse custa muito mais barato uma caminhada do que você ir para uma farmácia. Né? Nem se compara com o preço de um Civastatin, Sem por aí dúvida. vai. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.